Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Hoje eu vou tirar uma dúvida muito frequente, principalmente entre gestores de condomínio, mas é importante para todo profissional da área de segurança privada saber. Você sabe qual é a diferença entre vigia, vigilante, agente de portaria e controlador de acesso? Se você não sabe, você vai saber agora. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. O nosso canal Vamos Falar de Segurança é um canal voltado para você, profissional de segurança privada. Portanto, não esquece de nos valorizar. Curte, comenta, compartilha o conteúdo, deixa o seu like aí, não custa nada. E você ajuda a gente, incentiva, motiva a gente a estar criando cada vez mais conteúdos para você. Então vamos para o vídeo? É importante raciocinarmos sobre a responsabilidade de cada profissão. Algumas profissões no Brasil são regulamentadas, portanto, há uma exigência legal para poder exercer. É exemplo de médicos, advogados e outras profissões, como vigilância privada. O vigilante ele tem uma legislação específica, mas isso a gente vai discutir lá na frente. Portanto, você que é um gestor de condomínio, por exemplo, ao contratar uma empresa para fazer a segurança do seu condomínio, você está contratando o quê? Você sabe, você tem conhecimento, você tem base para livrar o condomínio de processos legais, de futuros transtornos que podem acontecer se você faz uma contratação errada, bota uma função inadequada para exercer a atividade de segurança. Entenda que quando falamos em segurança, existem finalidades diferentes e propósitos diferentes. Cada função tem a sua base legal para ser exercida. Para iniciar o nosso bate-papo, é importante ter um contexto. Vamos dizer que eu estou em casa, tenho um problema na parte elétrica. Aí eu vou resolver. Eu mesmo, por mim mesmo, vou tentar resolver. Eu não tenho um preparo técnico, eu não estudei sobre eletricidade, eu não sei como fazer. Então eu vou dar uma pesquisada rápida ali e eu assumo a responsabilidade de estar executando aquela função. Então no momento que eu estou executando a função, eu tomo um choque e vou parar no hospital. Nesse caso é lógico, quem assume a responsabilidade pelo erro sou eu. Mas eu me coloquei numa atividade que eu não tinha preparo técnico para isso. Então eu fui o único prejudicado, eu vou assumir. Mas você como gestor, você colocaria qualquer pessoa para fazer uma atividade que exige um preparo técnico, exige uma especificidade para aquela pessoa, uma intimidade com a profissão e uma legalidade para exercer, você colocaria qualquer um? Não generalizando, mas existem atividades que são regulamentadas. Esse é o ponto principal. Um médico, um advogado é regulamentado. Um vigilante é regulamentado. Existe a possibilidade de ter outras profissões fazendo coisas similares? Existe. Depende da aplicação, de onde você vai colocar essa pessoa para realizar aquela atividade. Mas existe também o risco contratual. As empresas de segurança ela têm legalidade amparada por uma lei. Hoje é o Estatuto da Segurança Privada e a Portaria 18045, enquanto não sai a nova portaria. Mas vigia, agente de portaria, controlador de acesso, não cabe nessa legislação. Qualquer empresa prestadora de serviço, facilities, pode colocar um profissional desse lá no seu contrato para assumir essas atividades. E para cada profissão existe umas funções específicas. E agora você vai entender exatamente a diferença entre uma e outra e depois eu vou falar sobre a legalidade e sobre os riscos. Para começar a entender esse embaralho aí de vigia, vigilante, agente de portaria, controlador de acesso, você tem que entender primeiro quem pode prestar quais tipos de serviço e como funciona a contratação. Existe o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que determina as atividades que existem para questões administrativas, serve somente para controle. Nesse Código Brasileiro de Ocupações, ele é utilizado pelas empresas para facilitar lá nas informações legais, CAGED, RAIS, todo esse tipo de coisa que envolve a parte mais administrativa. E o CBO serve mais para essas questões administrativas, para classificar, codificar. E ele diz também qual é a atividade de cada um dentro do seu código do CBO. O que se deve ter em mente é que o CBO ele não regulamenta uma profissão. Ele apenas tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Já a regulamentação da profissão é realizada por meio de lei. Então as atividades de vigia, controlador de acesso e agente de portaria, elas não estão regulamentadas por lei específica. Já a atividade de vigilante, existe uma legislação específica. Hoje o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, possui mais de 2.400 tipos de ocupações e mais de 7.200 sinônimos disponíveis. Imagine a confusão que seria se a gente fosse basear só nisso.
Então ela serve somente para codificar, classificar em grupos as atividades, mas ela também é uma orientação das missões, das atividades de cada profissão dentro do que está escrito lá no CBO. Portanto, tem que ficar claro, se eu vou contratar um vigia, um agente de portaria e um controlador de acesso, eu posso colocar ele como orgânico e também posso contratar uma empresa terceirizada de facilities que vai me fornecer esse tipo de profissional. Mas qual é a finalidade de cada um deles? Vamos iniciar pelo vigia. O vigia está descrito lá no CBO, que a gente acabou de conversar, no código 5174-15, onde a responsabilidade dele é realizar a vigilância de áreas protegendo bens e prevenindo danos e perdas. Realizar rondas periódicas para identificar situações atípicas ou de risco. Inspecionar a integridade de portas, janelas, portões e outras vias de acesso. Comunicar irregularidades ou ocorrências às autoridades ou ao responsável pelo local. Então aí esclarece quais são as atribuições do vigia, mas deixa claro que ele não pode agir de forma ostensiva como um vigilante. Ele não pode fazer a segurança ostensiva de um local. Ele está ali apenas como um agente observador das irregularidades no campo da vigilância, mas ele não é um vigilante, portanto ele não pode agir como se fosse. Em resumo, o vigia ele atua ali no controle de acesso, em rondas, proteção de bens, prevenção e um apoio apenas para reportar o problema. Ele não pode agir diante desse problema, dependendo do que for. A maior confusão que existe na cabeça das pessoas, por exemplo, é vigia e vigilante. Vigia e vigilante, para o leigo, são todos iguais, mas na verdade não são. Não existe uma regulamentação específica na legislação brasileira para a atividade de vigia. Ele está amparado pela CLT, pela Consolidação da Lei do Trabalho. Qualquer empresa pode contratar e colocar lá uma pessoa como vigia. Mas quais são os requisitos básicos para essa pessoa? Na verdade, não há exigência de formação ou treinamento específico qualquer para a pessoa trabalhar nessa atividade. A contratação pode ser feita diretamente pelo empregador sem problema nenhum. O problema é qual atividade ele vai exercer dentro daquela unidade. Geralmente, o vigia realiza rondas, atua com uma presença dissuasiva para evitar pequenos furtos ou vandalismo. Ele não exerce funções de segurança ostensiva. Ele não pode, em hipótese nenhuma, usar nenhum tipo de arma para essa função. Agora você vai saber distinguir a diferença do vigia e do vigilante. Vamos falar agora sobre o vigilante, então. O vigilante ele é o profissional de segurança privada responsável por proteger pessoas e patrimônio de forma ostensiva. Ele pode atuar em empresas, bancos, condomínio, eventos e em outras situações que demandem uma segurança especializada. Esse é o grande detalhe, especializada. É um serviço que está amparado por lei, é uma profissão regulamentada. E a portaria 18045 é que regulamenta essa atividade pela Polícia Federal. Atualmente, essa portaria ainda está em vigor, mas ela vai modificar em breve, porque existe a necessidade de uma nova portaria diante dessa nova lei, da Lei 14.967 de setembro do ano passado, 2024. Então, a atividade vigilante ela está linkada à empresa específica de segurança privada. Essa empresa, para funcionar, tem todo um trâmite legal, toda uma exigência para que ela preste esse tipo de serviço de vigilância. Então, a contratação desse profissional, mesmo que eu tenha uma empresa, eu não posso contratar diretamente ele e colocar na função vigilante como eu faço com vigia. Eu tenho que ter uma autorização da Polícia Federal, eu tenho que estar regulamentado para que eu siga a cartilha ali da legislação e possa colocar esse profissional. Por quê? Porque envolve riscos que são regulamentados pela lei e exige preparo técnico profissional daquela pessoa que vai trabalhar naquela atividade. Para trabalhar como vigilante, por exemplo, a pessoa tem que ter pelo menos 21 anos de idade, tem que possuir o curso de formação de vigilante numa instituição homologada pela Polícia Federal. Ela tem que estar apta fisicamente e psicologicamente, tem que passar por exames, ela não pode possuir antecedentes criminais, que é muito importante, e ela tem que renovar periodicamente seu treinamento, ou seja, a cada 2 anos ele passa por uma atualização dos seus conhecimentos, da legislação e também das atividades que ele exerce dentro ali de uma série de matérias que ele tem que cumprir. Dentre elas, segurança física das instalações, noções básicas de direito penal, defesa pessoal, armamento, munição e tiro e muitas outras matérias. Então a atividade de vigilante permite que ele atue ali na área, fazendo a segurança de pessoas e bens, prevenção de combate a situações de risco, controle de acesso, monitoramento, transporte de valores, segurança pessoal e muitas outras atividades que envolvem aí o sistema de segurança ostensiva. Além do que, ele pode utilizar armas. O armamento, logicamente, está vinculado à empresa que foi contratada, ou à empresa orgânica que possui essa autorização, e ele pode utilizar a arma dentro do espaço físico onde ele presta o serviço ali naquelas dependências. Para isso, ele foi treinado e preparado.
agente de portaria. Da mesma forma que o vigia, ele não requer uma legislação específica para atuar nessa profissão. Ele não exige um curso técnico, um preparo, uma vinculação a uma empresa específica para poder exercer essa atividade. Portanto, é uma atividade mais simples. É um profissional que trabalha na portaria de condomínios, empresas ou instituições, desempenhando funções de controle de segurança no local. Ou seja, ele pode fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, registrar visitantes e fornecedores, receber correspondências, encomendas, orientar visitantes, moradores, monitorar o ambiente e comunicar ocorrências ao responsável pela segurança ou administração. Geralmente, o agente de portaria trabalha em local fixo, ou seja, ali na guarita ou na portaria. É diferente do vigilante, que ele tem uma mobilidade dentro do espaço físico e pode exercer qualquer função de forma ostensiva. Ah, mas eu já fui trabalhar de agente de portaria e exigiram que eu tivesse um treinamento específico para me trabalhar. Pode até exigir um treinamento básico, mas não há um amparo legal para isso. Inclusive, as empresas de formação de vigilantes, elas também podem fazer cursos de agente de portaria, de vigia e atribuições correlatas que estão similares ali no entorno da segurança. Mas são atividades periféricas, não são atividades fim. A atividade fim de vigilância é totalmente diferente. Controlador de acesso. O nome por si só já deixa bem claro o que ele faz. É um profissional especializado no controle de entrada e saída de pessoas e veículos em locais determinados. Ele tem um foco em segurança e prevenção. As atribuições do controlador de acesso é monitorar o acesso a áreas restritas ou protegidas, verificar credenciais, crachás ou autorizações para entrada, operar equipamentos de controle como catraca, câmaras e sistemas eletrônicos de registro, identificar também possíveis situações de risco e agir preventivamente. Veja a diferença então. O vigia, por exemplo, ele faz ronda nas áreas. Já o controlador de acesso, ele não tem essa atribuição. Ele fica mais fixo no posto para controlar aquele ponto específico da empresa. Basicamente, ele está ali para evitar acessos não autorizados, fazer a conferência e liberar ou não aquela pessoa. Da mesma forma, algumas empresas podem exigir um treinamento básico, mas não existe uma legislação específica, né, que determine lá quais são as matérias, como essa pessoa deve trabalhar, ela tem que estar vinculada a uma empresa específica, autorizada pela Polícia Federal, não tem nada disso. É uma empresa de facilities que pode prestar esse tipo de serviço também. Bem, agente de portaria e controlador de acesso são muito parecidos, mas o agente de portaria ele possui uma função mais ampla e administrativa. Ele é uma figura ali de apoio e atendimento no local, mas o controlador de acesso ele é mais especializado e focado em segurança e prevenção. Ele garante que somente pessoas autorizadas entrem em áreas determinadas. A escolha entre um e outro dependerá das necessidades específicas do local e da organização. Então fica muito claro que existem diferenças, principalmente no campo legal, para a contratação de serviço. Você que é um contratante, você tem que ter muito cuidado. Principalmente se você vai colocar ali numa linha de frente uma atividade que vai tomar conta da segurança. Você cria o seu sistema de segurança e dentro do seu sistema de segurança você cria ações a serem executadas. E a execução dessas ações tem que ser legalizada. Então, muito cuidado ao contratar. Por exemplo, uma empresa de vigilância ostensiva que está cadastrada na Polícia Federal e está dentro da legislação, ela não pode prestar serviços de controlador de acesso, de agente de portaria, por exemplo. Não é que ela não pode, Ed. Vou até corrigir o que eu estou falando. Ela até pode, se ela constituir uma outra empresa de facilities. Ou seja, eu tenho uma empresa de vigilância, ela está cadastrada na Polícia Federal para serviço de vigilância. Mas se dentro desse contrato eu também tenho agente de portaria, vigia, qualquer outra atividade, recepcionista até que for, auxiliares administrativos, não está dentro do escopo da minha empresa de vigilância. Essa empresa de vigilância, ela não vai atuar nisso. Ela vai ter no máximo que ter um outro CNPJ, uma outra empresa que vai trabalhar na área de facilities especificamente. Então, exemplificando, se eu tenho uma empresa chamada Ed Segurança, então eu vou prestar serviço de vigilância. Agora, se no contrato eu tiver que botar outras atividades que não são de vigilância, eu vou criar outra empresa chamada Ed Facilities. E eu vou criar um grupo de empresas, uma de vigilância e uma de facilities. Legalmente, eu não posso, como empresa de vigilância, prestar outro tipo de serviço que estejam fora da minha regulamentação, da legislação específica para a qual eu fui criado. Esse é o grande ponto. A gente vê no mercado muita empresa de vigilância colocando lá outras atividades sem estar devidamente autorizada para isso. Então fique ligado, porque isso aí é muito importante. Você pode estar comprando um problema futuro. Um problema trabalhista é até simples de resolver, mas um problema mais grave pode ocorrer durante a prestação do serviço. Primeiro, se essa empresa for uma empresa clandestina, não tiver nem autorização na Polícia Federal. E segundo, se eu colocar uma atividade que não é adequada ao objetivo,
que está cadastrado lá na junta comercial pela qual constitui a minha empresa. Qual a legislação que está amparando ali a minha atividade e o meu serviço. E agora que você sabe todas as diferenças, você sabe o que fazer. Mas se você me perguntasse, Ed, você como um gestor da área de segurança, o que você recomendaria para o sistema de segurança da minha empresa? Sinceramente, eu recomendo que você contrate segurança privada, empresas legalizadas, o Vigilante. E por quê? Porque eles têm um preparo técnico específico para o que você precisa. Além de você estar legalizado, você vai ter mobilidade dentro do seu contrato, do seu efetivo. Porque o vigilante ele pode fazer as funções de vigia, controlador de acesso e agente de portaria sem ter que modificar nada. Ele é multidisciplinar. Ele tem preparo técnico específico, recebe treinamento que são obrigatórios pela legislação. Esse treinamento é atualizado obrigatoriamente de 2 em 2 anos. Então ele tem que passar por uma atualização onde vai ver as mudanças legais que houveram, as técnicas de primeiro socorro, combate a incêndio, noções básicas de direito penal, técnica de armamento, munição e tiro, técnica de uso de armas não letais e tudo isso que é necessário para que o vigilante exerça a sua profissão de uma forma ostensiva. A ostensividade é a característica mais forte da segurança privada. E se você precisa de segurança, eu recomendo exatamente isso. Lembrando também que com o Estatuto da Segurança Privada, várias profissões estão sendo puxadas para dentro da segurança, como um operador de monitoramento, onde você poderia ter antigamente um controlador de acesso, você vai ter que ter um operador de monitoramento, é específico da área de segurança privada. E outras atividades que virão, que cada vez mais englobam ali o ramo da segurança privada como um todo. Então é muito importante esse preparo técnico, essa legislação para amparar você e você ter um profissional realmente adequado ao tipo de segurança que você precisa na sua empresa. E para você que ficou até aqui, não esquece de curtir, deixar seu like, comentar e compartilhar esse conteúdo com outros profissionais da sua área, da área de segurança, ou até mesmo com seus familiares, com gestores de segurança, para quem tem interesse em saber um pouco mais do nosso segmento. Nosso canal fortalece cada vez mais por causa de você. Então não esquece, estamos contigo e até o próximo vídeo.